No dia 22 do mês passado, fazem exatos 522 anos que a armada comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral teria descoberto o país que hoje chamamos de Brasil. Mas qual o contexto da chegada de Pedro no Brasil? É verdade que os espanhóis chegaram aqui antes dos portugueses meses antes? É o que veremos nesse vídeo. Antes eu gostaria de pedir que você que não é inscrito se inscreva, pois assim você dá uma maior visibilidade ao canal e não vai perder nenhum dos próximos vídeos. E também deixe seu like, pois assim esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas. Todos os desenhos desse vídeo foram feitos pelo Shimbi, então siga ele no canal de Mape, muito legal, que eu vou deixar na descrição, e também siga ele nas redes sociais para ajudar ele, para fazer com que ele continue a desenhar. Bom pessoal, para vocês que gostam ou querem jogar RP de nações no Discord, principalmente RPs que se passam em épocas antigas como 1900, eu recomendo a vocês o Millennium Dawn. Nele vocês poderão encontrar uma estrutura completa, desde evolução industrial, guerras, economia e narrações. Então se vocês se interessarem, o convite estará na descrição. Antes de tudo eu gostaria de esclarecer a questão sobre a autoria da descoberta do Brasil. É verdade que no mesmo ano de 1500 um espanhol chamado Vicente Pinzón desembarcou em terras brasileiras antes de Cabral? Sim, isso é verdade comprovada. Em 26 de janeiro de 1500, o navegador espanhol Vicente Yanez Pinzón desembarcou onde hoje é a cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. A esquadra de Pinzón partiu de Palos de la Fronteira, na Espanha, em 19 de novembro de 1499, e após uma forte tempestade, Pinzón avistou de longe o cabo e ancorou lá. E a Espanha não pôde reivindicar a descoberta justamente por causa do Tratado de Tordesilhas, que determinava que aquelas terras eram portuguesas por direito, não importando se os espanhóis a descobrissem antes dos portugueses. Pinzón depois de um tempo foi ao norte, descobrindo o Cabo de São Roque, chegando em fevereiro ao rio Amazonas, nomeado por ele de Santa Maria de la Mar Dulce, indo depois para as Guianas e posteriormente finalmente ao Caribe, onde retornou à Espanha. Ou seja, assim, Pinzón chegou primeiro ao Brasil, mas como não pôde reivindicar o local e como ninguém se estabeleceu ali e não teve consequência alguma, o descobrimento do Brasil geralmente é acreditado a Portugal e a Pedro Álvares Cabral. E sim, ocorreu um descobrimento, sem aspas nenhuma, já que, como eu já havia dito antes, os portugueses e espanhóis não sabiam nada sobre aquela região, não sabiam a quantidade de terras, não sabiam os povos que habitavam ali. Então o que tanto Cabral quanto Pinzón fizeram foi um descobrimento, já que anteriormente nenhum povo, tirando os habitantes que estavam ali, sabiam sobre as terras. Portanto tiveram que sozinhos descobrir o local. Então ficar colocando aspas e falar, ah, não teve nenhum descobrimento, foi uma conquista, uma invasão, é uma tremenda burrice e politização feita pelo politicamente correto. Bom, primeiro temos que contextualizar o que estava acontecendo na época. Basicamente, Portugal e Espanha na época eram as duas maiores potências, principalmente Portugal, que tinha territórios na África, Ásia e Oceania. Anos antes, em 1494, os dois países haviam dividido o mundo no popular Tratado de Tordesilhas. Aí você me pergunta, como eles dividiram se eles nem tinham conhecimento de terras naquela região? Bom, não é bem assim. Eles tinham sim o conhecimento de terras naquela região, já que 2 anos antes, o navegador genovês Cristóvão Colombo tinha descoberto a América ao tentar chegar nas Índias por outro caminho. Ele queria ir por oeste para chegar nas Índias, já que ele já tinha conhecimento de que o mundo era redondo, já que nem os espanhóis nem os portugueses podiam ir pelo Mediterrâneo, que era totalmente controlado pelo grande Império Otomano, império que dominava boa parte do Oriente Médio e da Europa, e que tinha conquistado Constantinopla alguns anos antes, pondo um fim definitivo na Idade Média. Mas voltando, Portugal e Espanha tinham sim conhecimento da existência de terras na região, só não tinham um conhecimento detalhado do território existente ali. Então era tipo, as terras descobertas antes dessa linha eram pertencentes a Portugal, enquanto todas as terras que fossem descobertas depois dessa linha eram pertencentes à Espanha. Mas agora vamos entender como Cabral chegou aqui. Então, em 1498, 2 anos antes do que seria a descoberta do Brasil, o navegador português Vasco da Gama, sim, o mesmo que dá nome ao grande time Vasco da Gama, na tentativa de estabelecer comércio português nas Índias. Vale ressaltar que na época tudo isso aqui era considerado Índias,
fez algo inimaginável para a época. Ele contornou a África pelo Cabo da Boa Esperança, também chamado carinhosamente de Cabo das Tormentas, cabo que marcava o fim do continente africano pelo sul. E bem, esse cabo era praticamente impossível de se atravessar. Esse apelido não é à toa. Aquela região possuía ventos com tempestades gigantescas que atormentaram os barcos do navegador Bartolomeu Dias, descobridor desse cabo, em 1488. O nome Cabo da Boa Esperança foi dado pelo rei, pois o cabo marcava a esperança portuguesa de chegar nas Índias passando por ele. Algo que, como eu falei, seria finalmente realizado por Vasco da Gama em 1498. O problema é que de 170 homens, 113 morreram, somente 57 haviam sobrevivido. Isso mostra muito bem a dificuldade que foi essa viagem, e o rei precisava de mais homens lá para estabelecer o domínio da coroa e fazer comércio lá. E é aí que finalmente chegamos em 1500 e em Pedro Álvares Cabral. Vendo que precisavam de mais homens para se impor na região e fazer comércio, o rei logo manda a maior embarcação de navegação do Atlântico até então, sendo composta por 3 embarcações e mais de 1000 homens. A questão é que no trajeto Pedro acabou se desviando e parando no Brasil, não se sabe se intencionalmente ou não. Ele acabou avistando de longe o Monte Pascoal, desembarcando onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia, chamando o lugar primeiro de Monte Pascoal, ver o monte de longe, e ao ver e pisar em terra firme, chamando o lugar de Ilha de Vera Cruz, pois achavam que o lugar era nada mais que uma ilha. Isso mostra que não, eles não sabiam da dimensão dessa terra, inclusive deixando ela um pouco de lado no começo. Os portugueses ficaram alguns dias aqui, fizeram uma missa no dia 26, no domingo, mas ao perceber que não havia ouro na região, não ficaram por muito tempo no lugar, com Cabral mandando uma de suas embarcações com a carta que Pero Vaz de Caminha havia escrito e retratava o descobrimento de novas terras no local. No ano seguinte, o rei enviou o navegador português Américo Vespúcio para fazer uma viagem de reconhecimento do território, e ele chegou no Cabo de São Roque, que havia sido descoberto por Pinzon, em 17 de agosto de 1501, e foi então percorrendo o litoral até achar 2 homens exilados que haviam vindo com Cabral, percebendo que Cabral tinha descoberto não somente uma ilha, e sim uma terra de litoral enorme, com eles percorrendo o local até o Uruguai, demarcando tudo, mudando então o nome do local para Terra de Santa Cruz. Detalhe que depois de vir ao Brasil, Cabral partiu para as Índias numa viagem que foi considerada um fracasso, com ele não recebendo nem 1/10 do valor que Vasco da Gama havia recebido em 1498 por sua chegada nas Índias, sendo esquecido pela população e pelo próprio rei, morrendo em 1520, com inclusive seu túmulo sendo desconhecido até ser descoberto por um historiador português 300 anos depois. Mal sabiam as pessoas à época o quão extremamente importante tinha sido a descoberta de Cabral para o mundo todo, para os portugueses, que nos próximos séculos dependeriam quase que exclusivamente do Brasil para sua sobrevivência e prosperidade. E para o mundo também, já que hoje em dia o Brasil é um dos países mais importantes. Mas então é isso, esse foi o vídeo. Eu sei que não tá exatamente no dia do descobrimento, mas eu decidi fazer esse vídeo mesmo assim. Eu quero ao redor do ano fazer vídeos sobre as datas comemorativas do Brasil. Digam aí se vocês gostaram da ideia. E se gostaram do vídeo também, deixem seu like, se inscrevam. Entrem no servidor do Discord, que o link vai estar na descrição para falar comigo se quiserem. E é isso, até a próxima.